Olá, queridos estudantes, estamos aqui mais uma vez, para mais uma aula da disciplina Metodologia Científica. E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos tratar nesta semana sobre trabalho acadêmico, Sua natureza, os elementos que compõem o trabalho acadêmico e também a parte da formatação dos trabalhos acadêmicos. Lembrando que essa é uma parte da metodologia científica que se ocupa com a apresentação, com a parte, podemos dizer, estética, com a boa apresentação da sua pesquisa ou dos diferentes trabalhos acadêmicos. Isso é muito importante. Você não apenas saber fazer uma pesquisa, você não apenas saber escrever, colocar suas ideias no papel, mas é muito importante também você saber formatar o seu trabalho acadêmico e conhecer um pouco da natureza do trabalho acadêmico, a estrutura, quais são os elementos que fazem parte de um trabalho acadêmico e como tornar um trabalho acadêmico um trabalho apresentável, para que os leitores, para que os avaliadores ou professores possam ter acesso à sua produção científica. Eu quero começar aqui compartilhando a minha tela do conteúdo, dessa aula de hoje, em que nós vamos tratar sobre trabalho acadêmico, sua natureza e também sua estrutura, ok? Espero que possamos ter uma boa semana de aprendizagem, uma boa semana de crescimento acadêmico, ok? Muito bem, então vamos lá. Trabalho acadêmico, natureza e estrutura. Trabalhos científicos ou acadêmicos, que basicamente são as mesmas coisas, consistem em escritos que resultam do desenvolvimento de pesquisas realizadas tanto em curso de graduação quanto de pós-graduação. Acho que na aula passada, ou no conteúdo da aula passada, nós rapidamente mencionamos o que é trabalho acadêmico e um pouco daquilo que compõe um trabalho acadêmico, ou seja, o que é preciso para uma produção ou para um trabalho ser considerado acadêmico. E esse trabalho, esse tipo de trabalho é desenvolvido, ele é resultado, ele é fruto de pesquisa e ele também é exigido tanto na graduação quanto na pós-graduação. No caso de vocês, vocês estão fazendo um curso de graduação, de certa forma, um curso que exige de vocês uma certa perícia acadêmica, técnica também, No futuro, Deus pode conceder a oportunidade de vocês fazerem o pós-graduação. Talvez na nossa turma já possam ter pessoas que têm a experiência de ter alguma pós-graduação, ou lato sensu, uma especialização, por exemplo, ou stricto sensu, como um mestrado e doutorado. Então, nesses níveis de formação acadêmica, graduação e pós-graduação, os trabalhos acadêmicos ou científicos são bastante exigidos, ok? Os textos científicos, perceba, nós não estamos aqui falando de qualquer texto, não é necessariamente um texto artístico, o texto jornalístico, enfim, mas o texto científico, como a própria expressão diz, são aqueles produzidos em função de algum tipo de pesquisa científica, Então, o trabalho científico, o trabalho acadêmico, de certa forma, ele é resultado da pesquisa científica. Existem vários tipos de trabalhos acadêmicos, uma grande diversidade para atender aos diferentes objetivos acadêmicos, mas em todos eles são exigidos qualidade de método, organização, rigor, observação e respeito às normas técnicas. Então, vocês vão perceber, através dessa semana de estudos, que, de fato, há uma gama, há um leque, há uma riqueza de trabalhos acadêmicos. São muitos. E esses trabalhos acadêmicos, eles são exigidos, ou solicitados para atender os diferentes objetivos do seminário, da academia, No entanto, embora haja essa diversidade, algumas coisas são exigidas para todos os trabalhos, como, por exemplo, um método. O trabalho científico ele pressupõe um método para fazer
para fazê-lo, né? Para produzir. Organização, rigor, aquilo que nós vimos, né? Sobre um pouco sobre método científico, certo? E principalmente respeito às normas técnicas. Lembrando, talvez na nossa primeira ou segunda aula a gente mencionou sobre isso, né? Às vezes a disciplina metodologia científica, ela é acusada de ser uma disciplina muito seca, muito técnica, porque há uma parte nela que trata sobre as normas da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, a ABNT, que são as regras ou padronizações para a produção e a apresentação dos trabalhos acadêmicos. Mas eu acho que essa disciplina tem contribuído para desmistificar essa visão, né? Metodologia científica não se resume apenas a técnicas para se produzir trabalho, mas diz respeito à sua vida de como estudante, como organizar seu tempo, a leitura e outras coisas mais. No entanto, é importante também mencionarmos que ela tem a parte técnica, e dessa aula em diante, vocês vão ver muitas dessas normas que são importantes e necessárias, embora talvez seja um pouco chata, seca, mas essas normas, elas vão ser exigidas de você. E como disse alguém, né? Necessariamente essas normas, queridos estudantes, não é para ser decoradas, memorizadas, é para ser, de certa forma, aprendidas, e principalmente você tem que saber usar essas normas, porque você dispõe em manuais, livros, na própria internet, de muito recurso que você pode recorrer na hora de fazer um trabalho, né? Muitas normas. Então, necessariamente você não precisa memorizar. Agora, você precisa saber onde buscá-las, onde encontrá-las, ok? Quando nós estivermos falando sobre as atividades da semana, eu vou propor para vocês poderem salvar, guardar aí com vocês pelo menos 2 materiais, para que quando vocês estiverem produzindo um texto, vocês saberem a natureza daquele texto, o que exige para fazer aquele texto e as normas técnicas daquele texto, ok? Todo trabalho acadêmico deve ser científico. Assim, uma atividade é denominada científica quando? Lembra? Alguns pontos alguns pontos desses vocês já conhecem. Por exemplo, quando produz ciência. Um trabalho é considerado científico quando ele produz conhecimento. Quando usa o método científico, isso aqui nós já sabemos, né? O que eu vier a dizer aqui é chover no molhado. Quando deriva da ciência, quando ele é proveniente da ciência, quando apresenta rigor ou procedimento científico, tanto no uso do método como também na apresentação, quando leva em consideração as normas técnicas. E aí eu queria rapidamente apresentar para vocês alguns, talvez, aí, dos principais trabalhos acadêmicos. Não só são esses que existem, mas existem outros, tá bom? Mas esses são os mais comuns e geralmente os mais solicitados no seminário, na universidade e em instituições de ensino superior, tá bom? O projeto de pesquisa, que é aquele projeto que você, geralmente, para produzir uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo científico, você elabora. Ali você tem elementos como o tema do projeto, objetivos, justificativas, né? Fundamentação teórica, cronograma, e geralmente você entrega um orientador para que ele ajude você a realizar a pesquisa. O projeto de pesquisa é feito antes da pesquisa propriamente. Nós temos também um relatório de pesquisa, a monografia, que geralmente é solicitada no fim de cursos superiores. Hoje, geralmente, chama-se TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, que pode ser uma monografia, pode ser um relatório de pesquisa, pode ser um projeto científico, um relatório de pesquisa, pode ser um artigo científico, pode ser uma comunicação científica. Isso vai depender de cada instituição, tá bom? Uma dissertação, que é um trabalho exigido para o mestrado, que é uma pós-graduação estrito sensu, a tese para o doutorado, que também é uma pós-graduação estrito sensu, tá bom? Resumo, aí é um trabalho que você pode fazer tanto por escrito, como também um trabalho oralizado, né? Às vezes o professor pede um resumo da aula, resumo de uma leitura, e um resumo, às vezes, é muito solicitado. Você precisa aprender o que é um resumo, como fazer um resumo, porque, às vezes, é um trabalho que alguns professores pedem, né? Que é exatamente você
poder apresentar as partes principais de uma obra, de um livro, de um capítulo, enfim. Artigo científico, por exemplo, na nossa instituição, o artigo científico é pedido, é solicitado no fim da conclusão do curso. Então, vocês vão ter que produzir um artigo científico. Mas fiquem calmos que, até lá, vocês vão ser orientados a produzir um artigo científico, a fazer também um projeto de pesquisa. Comunicação científica, um ensaio e outros trabalhos mais, tá bom? Em resumo, o trabalho acadêmico ele é composto de 3 partes, ou 3 elementos essenciais. Essa é a estrutura básica dos trabalhos acadêmicos. São elementos pré-textuais, ou seja, aqueles elementos que vêm antes do texto propriamente dito, eles são chamados de elementos pré-textuais, ou que antecedem o texto ou o conteúdo do trabalho. Aqui vocês vão ver que nós temos a capa, folha de rosto, o sumário, né? Há elementos que vocês vão ver nas leituras que são obrigatórios e elementos que são opcionais nesses elementos pré-textuais, ok? Os elementos textuais, que são propriamente o texto, o conteúdo do trabalho, as 3 partes principais, tradicionalmente, né, conhecidas por nós, que são introdução, desenvolvimento e conclusão, ou considerações iniciais, né? Essas aqui todas são obrigatórias. E os elementos pós-textuais, ou seja, aqueles itens ou elementos que vêm depois do texto, do conteúdo do texto. Nós temos aqui as referências, alguns talvez conheçam como bibliografia, né? A bibliografia é quando sua pesquisa vem apenas de livros, tá bom? A referências é quando provém de livros, de artigos, de sites da internet e coisas do tipo. Então, o elemento pós-textual mais conhecido, as referências, mas temos também outros elementos, como a gente vai ver aqui. Então, só para ficar bem fixado, o trabalho acadêmico ele é composto por 3 elementos ou itens essenciais. Os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui nós temos uma figura que vai nos ajudar a entender isso. Quais são esses itens que compõem, né, esses 3 elementos essenciais de um trabalho acadêmico. Aqui nós temos a fonte, não é? A estrutura do trabalho acadêmico. A NBR é a norma brasileira. Ela é regulamentada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem a competência de apresentar essas normas brasileiras, por isso que essa NBR, talvez seja uma sigla que você já ouviu em algum canal de TV, por exemplo, né? Um canal oficial do governo, ou em alguma coisa que você comprou a essas normas. Então, de acordo com a norma brasileira, o NBR 14724/2011, essa é a estrutura básica dos trabalhos acadêmicos. Então, aqui, como eu falei, temos os elementos pré-textuais, ou seja, tudo que vem antes do texto propriamente. São vários elementos. No entanto, nem todos são obrigatórios, tá? Inclusive aqui, na ilustração, já nos mostra quais são obrigatórios e quais são opcionais, ou seja, os obrigatórios têm que ter. Os opcionais podem ter ou não, como o próprio nome diz, é uma opção, tá bom? Então, nós temos aqui a capa. Quando você pega um trabalho acadêmico, a primeira coisa com a qual você se depara é a capa, que protege o trabalho e que apresenta informações sobre a instituição, sobre quem é o autor do trabalho. A folha de rosto, não é? Também é um item obrigatório, certo? Antes era chamada de contracapa, mas hoje já se convencionou chamar a folha de rosto. A errata é opcional. Errata é o conjunto de palavras ou expressões que depois da obra geralmente se coloca, né, mostrando onde está o erro e a correção. Folha de aprovação, isso aqui é mais para monografia, artigo final, dissertação, tese. Dedicatória é opcional. Agradecimentos. Epígrafe, que é uma frase, um pensamento, uma ideia que resume o texto, resume todo o trabalho, né? Resumo na língua vernácula. No caso, talvez, de uma monografia, de um artigo, pede-se um resumo em língua portuguesa, né? Ou na língua vernácula, em que você fala. Resumo em língua estrangeira. Isso aqui, geralmente, é para trabalhos trabalhos de fim de curso, tá bom? Ou TCC, ok?
lista de ilustrações, lista de tabelas, enfim, as demais listas aqui, e o sumário, que é obrigatório. Não confunda sumário com índice. Sumário é um pouco diferente do índice. Vocês vão ver isso na leitura. O sumário é onde o leitor pode, né, ter a noção, a ideia de onde está cada coisa no trabalho, os capítulos, os tópicos, ok? Então, esses são os elementos pré-textuais. Se dividem em obrigatórios e não obrigatórios. Os elementos textuais, como falamos, né, é composto por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui todos são obrigatórios. E os elementos pós-textuais, que vêm no fim, na parte final do seu trabalho. O mais conhecido, como eu disse, as referências são obrigatórios, e os outros são opcionais. O glossário, que é como se fosse o dicionário, né, significado das palavras. O apêndice, que é um texto produzido pelo próprio autor, cujo objetivo é fundamentar, aprofundar algum capítulo, algum tópico que ele quer do trabalho, né? O anexo, que são documentos que não são do autor. Um exemplo, você está fazendo um estágio ou uma experiência, né? E aí você quer colocar fotos da igreja onde você está estagiando, grupo de discipulado que você participa. Então, você pode anexar um trabalho de estágio, por exemplo, um relatório de estágio, né? E o índice, que é diferente, como eu falei, do sumário. Geralmente aqui o índice pode ser de palavras, de expressões, em que lá o leitor pode buscar, não é, alguma expressão, algum vocabulário, palavra, onde está em cada página, tá bom? Então, basicamente, esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu queria também só falar para vocês que essa semana vai ser uma semana muito importante, queridos, para vocês, porque vocês vão conhecer como essa aula está tratando sobre os trabalhos, a estrutura, né? E aí vocês vão precisar fazer uma leitura. Praticamente é o que vai pesar mais durante essa semana, são as leituras, né? Tem uma leitura aqui, por exemplo, de um guia, certo? Um guia para apresentação de trabalhos acadêmicos. Esse guia ele tem 50 páginas. Talvez você ache um pouco estranho ter que fazer a leitura de todo esse guia, mas eu achei interessante para que vocês possam conhecer todas essas informações sobre trabalhos acadêmicos. Então, não é do nosso seminário, tá bom? É de uma outra instituição. Esse material estava disponível, tá bom? E é esse guia para apresentação de trabalhos acadêmicos. E aí, vejam só, o que é que vocês vão poder ver nesse guia? Vocês vão poder ver vários itens, ou praticamente quase todos os itens que apresentamos, que estruturam os trabalhos acadêmicos. Porque eu poderia passar, talvez, alguns vídeos para vocês, mas ficaria muita coisa, muitos vídeos. Por isso que eu resolvi passar um único material, embora tenha essa quantidade de páginas, mas você observa que, por exemplo, ó, a primeira página é a capa do trabalho. Essa é a primeira página. Inclusive, eles já estruturam o guia de acordo com a metodologia, né? De acordo com a ABNT, ou seja, aqui está a capa, tá bom? Então, a primeira página já é a capa. A segunda página é a apresentação da instituição, daqueles que produziram esse material, e aqui o sumário. Então, só aqui você tem 3 páginas, tá vendo? 4 páginas ainda com a parte do sumário. Então, não é uma leitura tão extensa. Agora, é uma leitura técnica. É uma leitura que vai exigir de vocês um pouco de atenção, que talvez, num primeiro momento, muita coisa você ou não entenda, ou talvez possa gerar alguma dúvida, ou não fique tão claro, mas é importante. Por isso que eu aconselho vocês a baixar e salvar esse material para futuras consultas. Quando algum professor passar algum tipo de trabalho, você pode consultar esse material, né? Como estruturar. Então, você pode ser uma fonte de pesquisa para vocês, tá bom? Então, vocês vão ver tipo de trabalho acadêmicos, elementos complementares, critérios de formatação. Isso é importante. Por isso que vocês vão precisar fazer essa leitura na íntegra. Vai ser parte da nota de vocês e parte importante para a formação de vocês. Como eu falei, é uma leitura que vai exigir um pouco de vocês mais atenção, por se tratar de uma leitura técnica, de metodologia, mas vai ser fundamental.
Aqui vocês vão conhecer, por exemplo, um pouco do que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, outras associações internacionais de normas técnicas, onde se insere a ABNT, a importância dela, né? E aí vocês vão conhecer, por exemplo, né, o que o trabalho acadêmico deve conter. Isso é importante, ó, aquilo que nós tratamos em aula, da estrutura e a explicação rápida de cada um desses elementos. Ó, a capa, o que deve ter na capa. Na próxima aula, se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês o modelo que geralmente o nosso seminário tem adotado de capa. Porque cada instituição, embora haja as orientações da ABNT, respeitando e sendo sensível a essas orientações, cada instituição pode elaborar sua própria capa, seu próprio formato de capa e folha de rosto. Na próxima aula eu vou apresentar como é que o nosso seminário tem estruturado a capa, a folha de rosto e outros elementos mais, tá bom? Aqui nós, ó, percebam aqui, ó, prestem atenção na formatação, nesse modelo, ó, o espaçamento, como é, o espaço, né? Além do espaço entre as linhas, também as bordas, né? As margens. Isso é importante quando você for formatar seu trabalho. E aqui sempre as fontes, ó, de onde eles tiraram isso, da NBR, que é a norma brasileira, e o ano que a ABNT baixou essa norma, tá vendo? Isso vai ser muito importante para vocês, ó. Isso aqui é a natureza do trabalho, eles vão explicar na apostila, né, nesse material, o sumário, explicando o que é o sumário, a introdução, o desenvolvimento. Então, isso vai ser muito importante. Também aqui tem, falando sobre citações, referências. Eu sei que, num primeiro momento, como eu falei, talvez seja uma leitura bem desafiadora, mas vai ser importante para vocês poderem saber essas questões mais técnicas da produção e apresentação dos trabalhos acadêmicos. Aqui eu coloquei essa outra leitura, mas ela é opcional, não é obrigatória para vocês, tá bom? Vocês podem baixar também esse documento da ABNT, é um documento oficial em que fala sobre a apresentação dos trabalhos. Não é para vocês obrigatoriamente lerem, mas vocês podem guardar para vocês. A leitura obrigatória é do guia, não é? Aqui, como nós apresentamos a leitura na íntegra. Essa vai ser o maior peso, né, das atividades de vocês. E depois você faz uma declaração na aplicação, né, uma declaração de leitura, e, por fim, para terminar a semana, um fórum de interação em que você vai colocar alguma consideração da semana ou também alguma pergunta ou dúvida sobre as atividades, tá bom? No mais, isso que nós temos em termos de vídeo aula para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm o nosso contato, vocês têm WhatsApp, e-mail, nosso telefone, entre em contato, nós estamos aqui para servir vocês. Espero que, apesar de ser provavelmente uma semana puxada, de uma leitura um pouco mais extensa, seja uma semana bastante produtiva e você possa conhecer essas normas técnicas para a apresentação e formatação dos trabalhos acadêmicos. Daqui para frente, depois dessa leitura, você vai ter mais responsabilidade quando for pedido sobre um trabalho. Que tipo de trabalho o professor quer, como apresentar, organizar aquele trabalho, como fazer uma citação, como fazer uma referência. Então, você já vai ter recursos para isso, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.